Meus irmãos, com a paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Oremos. Amado Deus e glorioso e eterno Pai, estamos aqui mais dias na tua presença. Pai amado, na tua presença, Senhor, nós estamos, ó Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem concedido. Continue tocando, Senhor. Abençoa a casa deles, Senhor Jesus. Abençoa os familiares deles, Senhor Jesus. Senhor, nós bênçãos na tua casa, Senhor, exaltando o nome do Senhor Jesus. Abençoa também os ofertantes civistas, Senhor Jesus. Abençoa também que não pode ofertar, que pode ser mais, Senhor Jesus. Abençoa essa obra, demais, Senhor Jesus, para prestar nessa cidade, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Já visitando também os enfermos, Senhor Jesus, atacado nos hospitais, vai curando, Senhor, dá outra cabeça, os planos do Senhor, curando, libertando todo mal, toda enfermidade, Senhor Jesus, curando, libertando, Senhor Jesus. Dá outra cabeça, os planos do céu, Jesus, para a tua honra, para a tua glória, Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus. A palavra está com o presbítero, querido irmão e Senhor. Glória a Deus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós estarmos aqui mais uma vez para assim testificar do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estarei mais uma vez transmitindo a palavra de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra aqui em forma de ensino de estudo. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar que os irmãos já estão de pé. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a vossa Bíblia no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Parece que é o 5º livro da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 29 e apenas também o versículo 29 para a nossa meditação nesta noite. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 também. Foi a inspiração que eu recebi de Deus na tarde deste dia, enquanto eu pedia para Deus esta palavra para ser ministrada nesta noite. E o Espírito Santo, Ele me trouxe para este versículo, para esse capítulo de 29, versículo 29 de Deuteronômio. Glória a Deus, aonde nos diz assim a palavra do Senhor: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Glória a Deus. Nesta noite eu quero refletir com a igreja. Eu quero usar a experiência que Deus me deu. Eu quero usar a experiência que Deus me deu, este currículo que o Senhor Deus tem me dado e que eu recebi de Deus durante estes 58 anos que eu estou caminhando na presença de Deus. Durante esses 58 anos em que eu me converti, nasci de novo e passei a ser uma nova criatura. Glória a Deus. E o que eu estou sempre estudando e meditando esta palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nesta noite o Senhor me trouxe para este capítulo 29
29 de Deuteronômio e também o versículo 29. E aqui eu faço uso dessa reflexão. Glória a Deus, porque aqui está escrito que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas ficaram para nós e para os nossos filhos, para cumprir todas as palavras desta lei. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos falando das coisas que foram reveladas e também as coisas que foram ocultas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Reveladas e ocultas. Reveladas e ocultas. Reveladas e ocultas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dobrar a nossa atenção para esta meditação desta palavra, porque o Senhor tem me dado na tarde deste dia, e aqui tem algo muito importante para cada um de nós nesta noite, e é bom nós dobrar a nossa atenção para nós aprender. Aprender de quem? Aprender da palavra do Senhor. Louvado seja o nome dele para todos sempre. Seja louvado. Glória a Deus. Esta expressão das coisas encobertas e das coisas ocultas, louvado seja o nome do Senhor. Isto tem chamado a nossa atenção, e isto nos chama a nossa atenção para a soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque há mistério nas coisas de Deus. Vou repetir: há mistério nas coisas de Deus. Há mistério nas coisas de Deus, que são coisas secretas, que são coisas secretas, que são coisas, aleluia, que não pertencem a nós, mas sim somente para Deus, porque existem as coisas que foram reveladas e existem as coisas que foram não foram reveladas para nós, que foram ocultadas, que foram ocultas para nós. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E são essas coisas ocultas, elas são as coisas secretas, porque são coisas somente para Deus, que a nós não foram reveladas. São coisas somente para Deus e que para nós não foram reveladas, porque as coisas encobertas, estas são para Deus e não para nós. Vou repetir para nós captar bem isto: as coisas encobertas são para o Senhor e não para nós. Mas porém, as coisas reveladas, nós temos lido nesta noite, mas porém, as coisas reveladas, isto foi revelado para nós e para os nossos filhos, para se cumprir toda a palavra desta lei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos dobrar a nossa atenção, porque neste estudo aqui tem coisa muito especial para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Existe coisa na Bíblia Sagrada que são coisas somente para Deus e não para
revelada para nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Se nós fazermos uma pergunta, se nós perguntar para os homens mais sábios deste mundo sobre as coisas ocultas de Deus, ou as coisas encobertas que não foram reveladas, se nós fizermos essa pergunta para os homens mais sábios deste mundo, com certeza a resposta deles será esta: eu não sei. Com certeza a resposta deles será esta: eu não sei. Glória a Deus. Porque são coisas que não foram reveladas ao homem. São coisas ocultas de Deus. São coisas encobertas e que a nós não foram reveladas. E se nós fizermos esta pergunta para os homens mais sábios da face da terra, com certeza a resposta deles serão esta: eu não sei. Glória a Deus. A resposta deles, com toda certeza, será esta: eu não sei. E se nós perguntarmos para os grandes pregadores do Evangelho, quando a gente fala grandes pregadores do Evangelho, nós não estamos engrandecendo o homem, porque na verdade não existe grandes pregadores do Evangelho. Não existe. Existe grandes e poderosas mensagens que Deus dá, que Deus revela, que Deus entrega para os pregadores do Evangelho, para eles distribuir para o mundo e para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós perguntarmos, se nós fizermos essa pergunta para um dos maiores pregadores do Evangelho, o Dr. Billy Graham, se nós fizermos essa pergunta para ele, das coisas encobertas ou das coisas que Deus ocultou a nós, se nós fizermos essa pergunta para o Dr. Billy Graham, com certeza a resposta dele será esta, com toda certeza: eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho esta resposta. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, porque as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém a revelada ficou para nós e para os nossos filhos, para se cumprir toda a palavra desta lei. que assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fizermos esta mesma pergunta para o grande pregador do Evangelho, por nome de Bernard Johnson, Oh, Deus. lá da Califórnia, dos Estados Unidos, se nós fizermos essa pergunta para ele também, ou se nós fizéssemos, porque ele já dorme no Senhor, como também Dr. Billy Graham já dorme no Senhor. Se nós fizermos essa pergunta para o homem que foi o grande pregador do Evangelho, Bernard Johnson,
sobre as coisas encobertas de Deus, ou as coisas ocultas. Com certeza a resposta dele seria essa: eu não sei. Eu não tenho a resposta para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fizermos essa mesma pergunta para um dos maiores pregadores do Evangelho, o doutor Miles Moore, doutor e pastor Miles Moore, lá dos Estados Unidos, que já dorme no Senhor também. Se nós fizéssemos essa pergunta para o doutor Miles Moore, com certeza a resposta dele seria esta: eu não sei. Eu não sei. Eu não posso te responder, porque eu não sei. Glória a Deus. Se nós fizermos essa mesma pergunta para o grande pregador do Evangelho, ou melhor, um homem que foi um grande pregador do Evangelho, um homem que revolucionou a Alemanha e revolucionou também toda a Europa, que foi Martinho Lutero. Se nós fizéssemos essa pergunta para ele, com certeza a resposta dele seria esta: eu não sei. Eu não posso te responder, porque eu não sei. Louvado seja o nome do Senhor. Pai. Glória a Deus. Todos esses homens que eu estou citando são homens que já dormem nos braços de Deus, porque foram pessoas que tiveram a sua vida inteira nos pés do Senhor. Se nós fizéssemos essa mesma pergunta para o saudoso missionário Manuel de Melo, que também já dorme no Senhor. Missionário Manuel de Melo foi um homem que revolucionou o Brasil e o mundo. Ele foi um homem que pregou o Evangelho em mais de 130 países do mundo. Pregou o Evangelho em mais de 130 países do mundo. Mas todos esses países ele pregou pessoalmente. Não foi através de televisão. Abençoa, Pai. Glória a Deus. Nem sequer de via internet. Ele tem mensagem dele no YouTube até hoje. Ele dizendo: eu sou um homem que conheço o mundo, porque eu já preguei o Evangelho pessoalmente em mais de 130 países deste mundo. Mas se nós fizéssemos esta pergunta para ele, com certeza a resposta dele seria esta: eu não sei. Porque as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas ficou para nós e para os nossos filhos, para cumprirmos toda a palavra desta lei. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum homem não tem a resposta para esta pergunta. Por exemplo, a vinda de Jesus
confiamos nele. É, papai amado. E na sua soberania. Deus espera que nós confiamos nele e na sua soberania. Glória a Deus. E por esta razão Deus revelou a nós a sua vontade. Aleluia. Vou repetir. Deus revelou para nós a sua vontade por meio da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus revelou para nós a tua vontade através da tua palavra. Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus ela é executada, quando a palavra de Deus ela é examinada por nós, isso faz nós ter um relacionamento melhor com Deus. Vou repetir, isso faz nós ter um relacionamento melhor com Deus. É, Senhor. E com isso nós podemos nos refugiar em Deus e na soberania de Deus. Glória a Deus. Vamos dobrar nossa atenção, porque Deus tem algo de muito especial para nós nesta noite. E é bom nós aprender isto. Glória a Deus. É bom nós aprender isto. Glória a Deus. Oh, grande Deus não revela para nós todas as coisas. Deus não revela para nós todas as coisas. É, Deus amado. Deus não revela para nós todas as coisas, porque existe coisas encobertas, existe coisas ocultas que são só para Deus e não para nós. Que são só para Deus e não para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Santa, aleluia. Mas existem as coisas reveladas. É, Deus amado. Porém, as coisas reveladas ficou para vocês e para os vossos filhos, para cumprir toda a palavra desta lei. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em nós, ela é a água que nos lava. A palavra de Deus em nós, ela é a água que nos lava. A palavra de Deus em nós, ela é o alimento que nos alimenta espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. É, Deus. A palavra de Deus em nós é a fonte de tudo. A palavra de Deus em nós, ela nos fortalece. Glória a Deus. A palavra de Deus em nós, ela nos fortalece. Glória a Deus. Mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, a revelada ficou para nós e para os nossos filhos, para cumprirmos toda a palavra desta lei. Louvado seja o nome do Senhor. Para cumprirmos toda a palavra desta lei.
prática Glória a Deus. as coisas que foram reveladas para nós. Isso nós temos que pôr em prática, porque Deus revelou Aleluia. a nós. Glória, glória, glória. Vamos dobrar a nossa atenção. Deus revelou para nós o melhor que Ele tinha, ou o melhor que Ele tem. Eita Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus revelou para nós o melhor dele. Ele revelou para nós o seu Filho Jesus Cristo. E Ele enviou para nós o melhor dele, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou para nós o melhor. As coisas encobertas são para o Senhor, porém a revelada ficou para nós e para os nossos filhos, para cumprirmos toda a palavra desta lei. Mas o melhor de Deus, Ele não ocultou a nós. Ele enviou para nós o melhor dele. Ele enviou o Salvador Jesus Cristo até a nós. Louvado seja o nome do Senhor. O melhor de Deus. O melhor de Deus Ele enviou até a nós. O melhor de Deus Ele enviou até a nós. As coisas encobertas são para o Senhor, porém a revelada ficou para nós e para os nossos filhos, para cumprirmos toda a palavra desta lei. Para cumprirmos toda a palavra desta lei. Deus amado, aleluia. O melhor de Deus, Ele não ocultou para nós. O melhor de Deus, Ele não ocultou para nós, mas Ele nos deu, Ele nos presenteou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O melhor de Deus a nós foi dado. O melhor de Deus tem chegado até a nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Damos graças, Senhor. Deus nos deu o melhor. É grande e eterno Deus. Deus nos deu o melhor. Deus nos deu o melhor. Glória a Deus. Ele não deu o melhor daqui da terra, mas Ele deu o melhor lá do céu. Ele deu o melhor que Ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos deu o melhor, e o melhor Ele veio até a nós. Nós não podíamos ir até a Ele, mas o melhor de Deus, Ele veio até a nós. O melhor de Deus, Ele veio até a nós. Glória, 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 glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O melhor de Deus veio até a nós. É, Pai amado. O melhor de Deus é o Messias prometido. O melhor de Deus é o Emanuel. O melhor de Deus é o Deus forte. O melhor de Deus é o Pai da eternidade. O melhor de Deus é o Príncipe da paz. O melhor de Deus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O melhor de Deus
Louvado seja o nome do Senhor. E o Yeshua do céu, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos batiza no Espírito Santo. O Yeshua de Deus, Ele veio até a nós. E o Yeshua de Deus se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Yeshua de Deus para nós aqui é Jesus Cristo. Mas para o hebraico, na língua hebraica, Jesus Cristo é Yeshua, seu nome. No hebraico, o nome de Jesus é Yeshua. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus mandou o melhor de Deus para nós. Ele mandou o Yeshua do céu. Ele mandou Jesus Cristo até a nós. Ele mandou Jesus Cristo até a nós. E Jesus Cristo, Ele veio até a nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Yeshua de Deus a nós foi dado. O Yeshua de Deus a nós foi dado. E o Yeshua de Deus se refere a Jesus Cristo. Ele está na Bíblia Sagrada de ponta a ponta. Ele está na Bíblia Sagrada de ponta a ponta. Ele está na Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse. Ele está em toda a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Yeshua de Deus. No Antigo Testamento, a ira de Deus se manifestava contra os homens. Vou repetir. No Antigo Testamento, a ira de Deus se manifestava contra os homens. E muita gente foram atingida pela ira de Deus. E por que isso? Aqui surge uma pergunta. E por que isto? Tudo isso é porque Deus, Ele é único Deus. Deus, Ele é único. Deus é o único que tem o direito de ser amado e ser adorado pela criação que Ele criou. Ele é único. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado. Se nós for para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar escrito que as árvores do campo batem palmas em reverência ao Yeshua de Deus, em reverência ao seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. A ira de Deus no Antigo Testamento se manifestava contra os homens, porque muitos preferiram amar ídolos no lugar de amar a Deus. Aí veio o Yeshua de Deus. A ira de Deus, a ira de Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, exterminando tudo.
Aleluia. A ira de Deus Oh, Deus amado. passou lá no Egito, e as portas das casas onde não tinha sangue nos umbrais das portas, a ira de Deus passou. Aonde não tinha sangue nos umbrais da porta, a ira de Deus matou todos os primogênitos das casas. A ira de Deus. Mas veio o Yeshua de Deus, veio Jesus Cristo e acabou com tudo aqueles acontecimentos. É, Deus amado. Porque Jesus Cristo, o Yeshua de Deus, foi o único que conseguiu, foi o único que acalmou a ira de Deus. Foi o único que acalmou a ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande eterno Deus. O Yeshua de Deus acabou com tudo isso, porque Ele mesmo se ofereceu em um holocausto. Ele mesmo se ofereceu em um holocausto, e Ele recebeu sobre si a culpa do mundo inteiro. O Yeshua de Deus, Ele nos trouxe o resgate, Ele nos resgatou novamente. E o Yeshua de Deus a nós foi revelado. As coisas encobertas ficou para o Senhor nosso Deus, mas o melhor de Deus Ele não ocultou a nós, Ele enviou a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Yeshua de Deus, Jesus Cristo, Ele deixou uma lei. Ele deixou uma lei que nós precisamos tomar muito cuidado com essa lei que Jesus Cristo deixou. Ele deixou a lei da semeadura. Ele deixou a lei da semeadura. E a lei da semeadura é esta: quem plantar vento vai colher tempestade. Quem plantar vento vai colher tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem plantar uma boa semente vai colher a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É, Pai amado, glória a Deus. Há mistério de Deus que a nós não foram revelados. Deus amado. Mas os mistérios de Deus que a nós foram revelados, esse nós precisamos pôr em prática. Esse nós precisamos praticar, para que a ira de Deus jamais se levantará contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. É, Pai. Porém, a revelada ficou para nós e para os nossos filhos, para cumprir toda a palavra desta lei. Glória a Deus. Em outras palavras, as coisas encobertas são segredos de Deus, que a nós não foi revelado. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui reunidos. Tem bastante gente nesta noite, né? Amém. Tem bastante gente nesta noite.
Mas nenhum de nós que aqui estamos, nós não sabemos o pensamento um do outro. Eu não sei o que o diácono Osmar está pensando, eu não sei o que o pastor Juarez está pensando, o que a Ana Maria está pensando, o que os irmãos estão pensando. Eu não sei e os irmãos também não sabem o meu pensamento. Ninguém conhece o pensamento um do outro. Ninguém conhece. Mas é muito fácil nós descobrir o pensamento um do outro. É muito fácil nós descobrir o pensamento um do outro. Para nós descobrir o pensamento um do outro, é somente o outro. Preste atenção nisso. Para nós descobrir o pensamento um do outro, é somente o outro transformar o seu pensamento em palavras. Quando o outro transforma o seu pensamento em palavras, aí nós ficamos sabendo o que ele está pensando. Aí nós descobrimos o pensamento dele. E quando a pessoa pegar o seu pensamento e transformar em palavra para mim, eu fico sabendo o pensamento dessa pessoa. E vice-versa. Foi assim que Deus nos criou. Nós todos somos isentos. Pensamento, ninguém conhece o pensamento de ninguém, mas Deus nos deu esta sabedoria, Deus nos deu esse privilégio de nós descobrir o pensamento um do outro. Mas para isso acontecer, é preciso diálogo, é preciso o outro transformar o seu pensamento em palavras. Aí nesse momento aqui, eu estou transferindo o meu pensamento em palavras, e os irmãos estão entendendo. Mas se eu ficasse aqui parado, não falasse nada, ninguém sabia o que estava passando na minha mente. Mas desde que eu estou transmitindo, Deus amado, desde que eu estou transformando meu pensamento em palavra, através dessas minhas palavras, todos vocês estão sabendo o meu pensamento. É assim que o mundo funciona. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O relógio está correndo demais. O relógio já Deus amado, glória a Deus. Peço jeito da gente orar para o relógio andar mais devagar um pouco, né? Mas o relógio, a hora foi Deus que criou, né? Foi Deus que criou o tempo, né? Só eu tenho ouvido. Foi Deus que criou o tempo. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Deus criou o tempo, né? E Deus nos colocou no tempo. Deus criou o tempo e Deus nos colocou dentro do tempo. Por essa razão, o tempo nos envelhece. Por essa razão, nós ficamos velhos. Por essa razão, com o passar do tempo, nós vamos ficar doentes. Por essa razão, com o passar do tempo, nós vamos morrer. Por quê? Deus criou o tempo e nos colocou dentro do tempo. Mas o mais importante é este. Pensa nisso. Deus criou o tempo e nos colocou no tempo. Mas o próprio Deus que criou o tempo, ele ficou fora do tempo. Ele ficou fora do tempo. E o tempo não pode envelhecer a Deus. Glória a Deus. O tempo passa para nós, mas para Deus não passa. Para Deus tanto faz o ontem, como hoje, como amanhã, é a mesma coisa. Glória a É a mesma Deus. coisa, não tem diferença. Glória a Deus. Não tem diferença. Agora nós não. O tempo de ontem nosso já passou. O nosso dia de hoje já chegou. E o dia de amanhã? Glória a Deus. Todos nós estamos correndo atrás do dia de amanhã. Todos nós estamos correndo atrás dele. Não vai chegar nunca. E muito não vai chegar. Não vai chegar nunca. Por
o dia de amanhã não existe. Os irmãos sabiam disso? Que o dia de amanhã nunca existiu e nunca vai existir. Nunca existiu. Por quê? Quando chegar amanhã, o amanhã já virou hoje. Quando chegar amanhã, o amanhã já virou hoje. Então o dia de amanhã não existe. Por essa razão, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Amém? Eu já estou falando demais. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Eu creio, eu acredito. Eu tenho certeza que deu para nós captar alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Vamos feliz se tivesse mais tempo, mas tá bom. Amém? Glória a Jesus.